no livro de Mateus, capítulo 28. Acharam, amém? Mateus 28. Os últimos três versículos, chamado a Grande Comissão, onde é uma ordenança de Cristo para a igreja, mas também tem umas promessas contidas aí, que é especial, e a gente quer focar essa palavra profética, que o Senhor Jesus fez uma promessa para a igreja, aí nesse final desse versículo, que diz assim: Jesus aproximando os discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até... Eu não quero focar aqui a grande comissão, essa autoridade, o poder que Deus concedeu à igreja, mas tão somente essa última parte do versículo que ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a promessa de Jesus, então a promessa que não falha. E como ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Seria na pessoa do Espírito Santo. Então hoje de manhã na EBD nós perguntamos: se Jesus estivesse aqui presente, ou até mesmo agora eu faço para você essa pergunta, aqui em corpo, como ele esteve, há 2000 anos atrás, como aquela pessoa que você pudesse tocar, ou antes mesmo da morte, da ressurreição, ou após, então ele poderia estar aqui conosco, e você contemplar as marcas da crucificação, embora ele já ressurreto, ele mostrou. Qual seria a nossa atitude, a sua atitude, se Jesus estivesse sentado aí ao seu lado? Ou estivesse aqui e você pudesse ver o corpo físico dele como ele era há 2000 anos atrás. Seria algo especial? Seria uma coisa muito especial. E na verdade, o Senhor está aqui. A divindade é uma triunidade e uma unidade perfeita, que é impossível de separá-los, pois eles são iguais em essência e atributos. Apenas muitas das vezes com algumas funções diferentes, porque Deus Pai enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a obra do Espírito Santo, uma das obras do Espírito Santo para com o mundo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ora, se nós tivéssemos essa atitude para com Jesus Cristo, se ele estivesse aqui de forma corpórea, por que não temos a mesma atitude com ele na pessoa do Espírito Santo que está em nós? E às vezes a pessoa do Espírito Santo tem sido muito negligenciada pela sua igreja, a ponto de nós menosprezarmos um pouco essa doutrina do Espírito Santo. E alguns homens têm falado que até mesmo tem sido uma das pessoas mais desprezadas. Se você analisar, tem a ver até mesmo com o mundo. O mundo aceita o Senhor Jesus. É difícil ganhar uma alma, não é? Mas o mundo então está desprezando o Senhor, o Espírito Santo, porque ele rejeita a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo,
Você passa a ser um canal, um agente de Deus, para que através das tuas palavras, esse pecador receba a palavra do Espírito Santo que está nos teus lábios, e hoje nós tivemos uma oportunidade para isso. E é tremendo que essa promessa de Jesus aqui na grande comissão, eis que estarei convosco todos os dias. Então, quando que o Espírito Santo está em nós? Quando estamos bem, ou quando estamos mal também ele está, ele sai para dar uma volta, ou ele continua conosco, ele está sempre conosco, amém? Agora, como nós que somos salvos, e temos o Espírito Santo de Deus, estamos agindo em relação a essa pessoa. Com toda sinceridade, a gente pode fazer uma meditação e uma introspecção. A gente pode melhorar esse relacionamento com o Espírito Santo. Quem quer, aperfeiçoar o relacionamento com Ele? Então, essa noite, a gente vai ter uma oportunidade. Essa foi uma promessa de vinda do Espírito Santo, que tem 2 capítulos na Bíblia que vai falar desse envio também do Espírito Santo, quando ele estava aqui na terra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, João 14, e logo depois em João 16. São 2 capítulos que falam da pessoa do Espírito Santo de Deus. E entre esses 2 capítulos, Jesus se apresenta no capítulo 15, como a videira verdadeira. João 14, versículo 16, olha. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui está uma primeira promessa do envio do Consolador, a fim de que a igreja não ficasse órfã, ou seja, sem alguém que pudesse conduzi-la e dirigir. Eu acho que deveria ser muito prazeroso para os discípulos acordar e ter Jesus ao lado. E ir para uma pesca com Jesus, e sair durante aqueles 3 anos. E eles sentiam o quê? Confiança. Eles sabiam que tinha alguém ali do lado deles, que tinha o quê? Poder e autoridade para fazer todas as coisas. Eles sabiam, olha, se nós não conseguimos expulsar esses demônios, então os casos mais difíceis, que os discípulos muitas vezes não conseguiam, e Jesus falava, até quando estarei convosco, homens de pequena fé? Ele já tinha revestido aquele grupo de poder e autoridade para fazer a obra de cura, de libertação e de salvação. Porque a igreja está sempre em combate. Por isso nós recebemos também esse poder, esse envio do Espírito Santo de Deus. Então, se eles tinham essa certeza, quando o mar estava revolto, e eles no navio, e o Senhor Jesus estava o quê? Dormindo, descansando, tranquilo. E eles, mestre, nos acode, porque perecemos. E ele acalmava o vento e a tempestade. E Jesus, ele fazia o bem a todos e resolvia todos os problemas deles, não resolviam? Ele deixou o Espírito Santo para nós também sentirmos, primeiro, essa paz interior e essa tranquilidade.
Mas é preciso ter essa paz e essa tranquilidade através de conhecimento que só se dá por experiências com o Espírito Santo, que não seria para um grupo seleto, mas agora para todos os crentes em Jesus Cristo. Então, às vezes, por que você está atribulado? Por que essa ansiedade? Ora, a promessa dele foi que nós não estaríamos órfãos. Ele ainda está conosco. O Espírito Santo está aqui. Uma promessa mais gloriosa que nós vamos ver. Olha no versículo 16 de João, no capítulo 16, ele renova a palavra profética do envio do Consolador. Olha, tenho-vos dito, 16:1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando chegar a hora, vos recordeis que eu vô-la disse. Não vô-la disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora que eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, vos tenho dito estas coisas, e a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu... Porque... Não sei se está falhando aqui. Não sei se está lá no som. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá no versículo 7. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar. Então eles estavam entristecidos, porque o Senhor estava falando que estava vendo a hora da partida dele. E eles falaram, vocês estão entristecidos e não perguntam para onde eu vou. Mas olha, se eu não for, não virá o Consolador. Então qual é a importância do Espírito Santo estar agora em nós? Queridos, o Espírito de Deus, ele aparece na Bíblia, logo no início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as... E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nos 3 primeiros versículos da Bíblia, aparece o termo Elohim, que aponta para essa plenitude de poder de Deus, de um Deus triuno, criador, com poder de fazer e criar todas as coisas. O termo Elohim. E como se não bastasse esse termo na primeira frase da Bíblia, ele falou que o Espírito estava pairando sobre as águas, e quando ele disse, haja luz, era a resposta de Deus para as trevas que teimavam em pairar sobre a terra, e a resposta de Deus para as trevas que pairava era a presença do Messias. Então nenhum judeu tem dúvida de que o haja luz era a presença do Messias em relação àquelas trevas, para dissipar as trevas. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Ele é vida, ele é luz e é a vida. Essa luz está brilhando em nós. Sabe, hoje eu não quero que eu fazer para você um destino como nunca se moveu, mas do jeito que Ele quiser nessa noite e do jeito que lhe apraz. Amém? Deus, então, é uma unidade indivisível. E muitas vezes a gente fala assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade ou da Trindade. Na verdade, ele é uma pessoa da triunidade, do Deus triuno. Não há uma preeminência entre eles, mas há uma unidade indivisível. E a promessa de Jesus, após ele ressuscitar
dentre os mortos, está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Então desceria o Espírito Santo e poder, ou o Espírito Santo já é o poder que estava descendo sobre nós? E o Espírito Santo, ele habita em quantos crentes? Em todos os crentes. Em 1 Coríntios 13, 12, vai dizer assim, olha: e todos nós fomos batizados, ou seja, imergidos em um só Espírito, e é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, penetrar nas profundezas do Espírito Santo. E aquilo, desde a criação, e depois, quando Deus funda a nação de Israel com Abraão, e vem falando através dos profetas, ele vem anunciar que haverá um tempo em que o Espírito dele habitaria dentro de um ser. Como é que pode isso? Deus habitar dentro de uma pessoa, toda a plenitude de uma divindade habitar num ser. Aquilo que era uma peça só pôde ser cumprido na igreja. Então a igreja que tem esse privilégio. Eu pergunto para você, o Espírito de Deus podia habitar dentro de Davi? Dentro de Abraão? Dentro de Isaac, Jacó, Samuel, Elias? O Espírito de Deus não habitava dentro desses homens. Você sabe por que não habitava? Porque a redenção não havia sido consumada. O Espírito de Deus só poderia habitar dentro de um espírito humano, que é o teu coração, quando a promessa de redenção fosse cumprida. Então, quando Jesus, ele diz lá na cruz, está consumado, e ele morre, vem a ressuscitar e envia o Espírito Santo, agora sim, o Espírito poderia habitar num espírito humano recriado. O Espírito de Deus nunca poderia habitar num espírito caído. E até a vinda de Jesus, embora esses homens fossem grandes homens de Deus, a redenção não estava consumada. Então, olha o privilégio que a igreja tem. Mas olha o que um Davi, um Samuel, um Moisés fez sem ter o Espírito Santo como habitação, mas tendo uma grande comunhão. E o Espírito de Deus, na antiga aliança, vinha sobre eles e tinha que se retirar. Eles vinham sobre Davi, e Davi fazia uma grande coisa. Vinha até sobre o carnal Sansão, e ele fazia grandes coisas. E ele, quando vinha sobre Davi, e saía para as lutas, para combater os combates e as lutas de Deus, ele: Davi, eu queria continuar contigo, mas eu não posso, a redenção não foi cumprida. E ali ele tinha uma grande intimidade com o Espírito de Deus. Mas o Espírito não era habitação. E o Espírito de Deus ansiou séculos, milênios, ter o privilégio de morar dentro dos salvos, para fazer obras ainda maiores, até não obras que Davi fez, Samuel ou qualquer outro, mas obras maiores ainda do que o filho fez. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas vós ficarão aqui e farão obras maiores, obras de cura, libertação, ressurreição de mortos. E é esse o poder que está em nós para fazer essa obra. Você recebe isso nessa noite? Você recebe, quer receber o poder, mas como receber o poder do Espírito Santo? À medida que você desejar, você vai receber. Porque o Espírito de Deus, querendo você ou não, ele já está em você. Mas você quer. Você o recebeu como penhor da redenção. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 4, 31, e não entristeçais o Espírito de Deus, para o qual estáis selado para a redenção. E aí a gente vê que o Israel antigo de Deus parece que fez muito mais
sem o Espírito ser morada do que a igreja fez. A igreja teve o seu período áureo, quando eles obedeceram a Deus, ficaram em Jerusalém e eles falaram: nós vamos ser revestidos do poder. É sinônimo, nós seremos revestidos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já é o poder de Deus em nossas vidas. E o que fizeram os primeiros discípulos ou apóstolos no primeiro século? É a igreja que nós invejamos. Mas ela não tinha que ter crescido? A igreja não tinha que estar sendo aperfeiçoada, sendo fortalecida no Senhor, na força do seu poder, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, amando a sua palavra, desejando estar na igreja todos os dias, como eles perseveravam, unânimes, na comunhão, na divisão dos pães, na repartir dos bens. Agora, quando a gente vai 2, 3 dias para a igreja, já está havendo alguma coisa errada, eu estou indo demais para a igreja. Mas sabe, quando eu me converti, o pastor tinha que mandar eu ficar um dia em casa, porque na minha igreja tinha culto de segunda a segunda, e eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e ficava chateado de não ter mais um dia na semana para não ir, para ir. Não tinha o 8º dia. Não tinha o 8º dia, só tem 7 dias, ainda não inventaram o 8º, amém? E aí a gente vê o seguinte, irmão, quando a gente sai para o campo da batalha, e a gente fala, eu pergunto aqui para você, qual é a luta mais inglória? Qual é a luta que exige mais de você como um guerreiro de Deus? As lutas que Davi lutou, ou as lutas que você luta ainda hoje? O que exige mais de você? Para e reflete. E vê qual é a tua resposta para esse combate e como você está combatendo. Quando aqueles homens saíam para a guerra, se montava um exército de 400, 500 mil. Você já viu, para aprontar um exército, para sair para a luta, tem que ter arma, tem que ter todo um preparo, tem que ter gente na retaguarda. Quem é que vai dar alimento para 500 mil homens para lutar? Quanto de comida eles têm que levar? Quanto de água tem que ter para cada um? Se você pensar aí que eles estavam no deserto, tinha que ter 3, 4, 5 litros de água por dia, quanto de água não tinha que ter? E alimento, e vestes, e saía para uma luta que durava quanto tempo essa luta? Quanto tempo durava uma luta? Você vê nos filmes aí. Os homens saíam e duravam meses, anos. Sabe por que alguns homens conseguem chegar lá no alto? Como Alexandre fazia todas as outras coisas que ficaram para trás. E ele falou: olha, eu saí para conquistar, eu saí para vencer. Eu saí para vencer e eu vou conquistar o mundo. E aquele homem, em 10, 12 anos, conquistou o mundo. De 22 aos 32 anos, né, ele conquistou o mundo. E quantos homens houveram assim? Homens naturais. Homens que dispunham de lutas naturais. E homens de Deus como Davi. A gente vê que os seus servos ficavam meses longe da mulher amada. Pô, tem gente aqui, se ficar um dia longe da mulher amada, já fica chateado, não fica? 2 dias, 13, 14 ainda dá para ficar, né? Se a escala mudar para 21, já fica difícil. E tem gente que não consegue ficar um dia longe de filho. Mas aqueles homens, quando saíam para a peleja, sabia que ia ficar meses, anos. E iam conhecer filhos que estavam no ventre, né? Só ia conhecer quando já estava com 2, 3, 4 anos. É meu filho, olha. Papai, poxa, que bacana. Aí eu falo para você. Você acha que você está numa luta
que exige menos de você, menos dedicação, menos determinação. É por isso que a gente não vê a obra do Espírito ser realizada em nós, porque se às vezes damos 1 dia, 2 dias, 3 dias para a igreja, já demos demais. Mas se você tivesse que sair para um combate e ficar meses, anos, longe daquilo que você mais gosta, longe do aconchego da tua cama, e sair para pelejar as batalhas espirituais, sinceramente, você iria? Ficaria anos só evangelizando? Largar teu emprego, largar teu trabalho, largar tua mulher, largar teus filhos e ir combater as lutas e os combates de Deus. Mas quando eu era de uma igreja pentecostal, o pastor falava assim, pastor Walter, e aí os missionários, né? Os missionários pregavam cada coisa bonita, cada experiência, né? Irmão, eu tive que comer rato. Aí todo mundo, oh, glória a Deus. Tive que comer isso, glória a Deus. E eu passei dificuldade, irmãos. E tinha que fazer e viver com dificuldade. O Matos Nascimento era um de como era a obra. Aí falava assim, a igreja cheia, 2.000 pessoas. E agora, irmão, quem é que quer ser missionário? Levante, vem aqui à frente. Aí ia lá, 500, 600 pessoas que queriam ser missionário. Aí o pastor Walter no culto seguinte, irmãos, eu preciso enviar um da Ceará, depois me procura no gabinete. Ele está esperando até hoje, apareceu um que vai no Ceará. A Nilza que sabe disso, né? Para ir no interior, né, Nilza? Mas quem é que está disposto a dar sua vida por Jesus Cristo? E pela obra? Estamos mesmo dispostos? A luta espiritual está exigindo de você, está te chamando você para um combate e para uma transformação de como você vê essa vida espiritual, e nós saiamos da nossa conforto e da nossa dimensão carnal, porque é tempo das últimas lutas aqui na terra. A gente está falando que o arrebatamento é daqui a alguns anos. Então, por que tantos cuidados com as coisas terrenas? E se nós cuidarmos do que é do Senhor, Ele cuidará de nós? Ou Ele vai falhar conosco? E será que você está sendo chamado para esse combate, para ser um capitão de guerra? Um que está à frente das batalhas e peleja a luta de Deus? Você só vai conseguir confirmar a tua inscrição no exército de Deus. Como é que se diz? Os engajados, né? O militar que é engajado. Às vezes é engajado por força, né? Mas tem um engajado porque ele é voluntário. E aí o Senhor quer voluntários. Quantos vão chegar lá e confirmar a inscrição? É preciso então estar cheio do É por isso que nós, quando a Bíblia diz lá, e não vos embriagueis mais com vinho em que há contenda e confusão, mas enchei-vos do Nós queremos ser cheios do Espírito. Porque se eu for cheio do Espírito, eu vou começar a deixar as coisas carnais de lado e vou começar a entrar somente na dimensão espiritual e pensar nas coisas que são do alto. E a começar a viver numa nova dimensão. E viver numa dimensão espiritual é que Deus está esperando de cada um de nós. Você crê nisso? Esse poder, no início da igreja primitiva, durou 100 anos. Após 100 anos de igreja, ou menos ainda, quando morreram aqueles primeiros apóstolos, você conhece um pouco da história da igreja, você sabe o que aconteceu. A igreja se transformou, né? A igreja católica, apostólica, romana, política. E aí, em cerca do ano 1200, 1300, isso já tendo boa vontade, do ano 200, né?
Antes do ano 200, depois dos anos 300, a igreja já não era mais aquilo que Deus experimentou. Então aquilo que Deus experimentou e esperava milênios para ver uma igreja sem manchas, sem rugas, gloriosa fazendo a obra dele, em que a igreja se transformou? A Idade Média é chamado a Idade das Trevas. Então aquilo que era para ser a luz do mundo, a chama foi se apagando, e do ano 200 até cerca do ano 1400 ou 1500, a igreja estava em trevas profundas. A igreja estava por ter um fim, porque Satanás, mesmo derrotado, conseguiu extinguir o Espírito durante tantos anos. Mas o Espírito de Deus não pode ser vencido, amém? Cerca de 1400, 1500, o que acontece na história humana? Deus começa a levantar um Martim Lutero, e começa a ver a reforma protestante, e em verdade. E aí de lá para cá, a igreja poderia estar num crescente. E a vida de Jesus está tão próximo, mas por quase 20 séculos, a igreja ficou fazendo o quê com o Espírito Santo? A não ser quando Deus levantava arautos. E aí a gente começa a ler a história de 1400 para cá, aí você vê, poxa, em 1600, Deus levantou um homem na Escócia que fez um grande avivamento. Depois Charles e John Wesley, né? Charles Finney, e aí os avivalistas, e aí homens esporádicos. E será que essa vai ser a motivação de Jesus para vir buscar a sua igreja? Minha igreja extinguiu o Espírito, então agora eu tenho que ir lá ressuscitar de novo. Ressuscitar para o arrebatamento é só os que já dormem em Cristo, mas quem está vivo tem que estar o quê? Já ressuscitado, olhando para Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o Espírito de Deus, como nós falamos, ele não poderia habitar em um espírito humano caído antes do sacrifício de Cristo. Aí agora ele diz, olha igreja, você receberá o poder ao descer sobre vós o Espírito. E o Espírito Santo desceu para nessa dispensação da graça estar dentro de cada um de nós. Amém, queridos? Então o propósito da vinda do Espírito Santo é entrar em nós com o propósito de reproduzir a sua imagem, ou seja, a imagem de Deus em cada um dos seus filhos. Então é o seguinte, é o mundo olhar para você e não ver você, é ver Jesus, é ver Deus. Em nossas atitudes, em nossos gestos, em nossos pensamentos. Aí essa igreja faz a diferença aqui na terra, amém? Quando o mundo vê Cristo em nós, e só pode ver em nós quando se cumprir aquilo, que Jesus é a luz do mundo, e nós também somos a luz. E o Espírito de Deus é luz e é vida. Amém, queridos? Para isso é necessário o quê? Renúncia. Para isso é necessário mortificar a carne e o velho homem e as obras da carne e experimentar e receber o fruto do Espírito. Aí eu falo para você, a gente podia lá abrir agora Gálatas 5:18, mas ali já está escrito que as obras da carne são o quê? Iras, porfia, malícia, dissensão, confusão. Ora, a gente não precisa nem ler para saber o que é obra da carne. Não é? Mas o que é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, bondade, benignidade,
longanimidade, domínio próprio, fé e temperança. Amém? Amém, queridos? Então veja só. É você ter, então, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o Espírito Santo está em você. Mas o fruto é diferente do dom. O fruto é como algo que você tem que plantar, regar e fazer. É preciso um esforço. Não é ser benigno, longânimo, ter amor. Isso exige de você um esforço, de você plantar e colher, investir isso. Diferente do dons do Espírito. Duas coisas que são do Espírito e são bem diferentes uma da outra. O fruto requer de você dedicação. Mas os dons do Espírito, quando você recebe ele precisando aperfeiçoar ou eles já são perfeitos? É perfeito. Né? Dom de línguas, quem já recebeu aqui? Levanta a mão. Interpretação de línguas, profecias, dom da fé. Que alguém recebeu, faz um sinal para mim, amém? Que o Espírito Santo é que está vendo. Porque se você não recebeu, você pode receber nessa noite. E eu convido o Espírito Santo. Não é a te batizar com o Espírito, porque você já é batizado com o Espírito Santo. Mas é deixar o Espírito de Deus fluir sobre a tua vida. Em plenitude. E aí você vai... Quem já tem o dom de expulsar, né, de curar enfermos? Operação de maravilhas. Dom da fé. Quem tem discernimento espiritual? Amém? Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Ora, a Bíblia diz, procurai, 1 Coríntios 14, procurai com zelo os melhores dons. E talvez você veja alguém falando em línguas, você acha até engraçado ou alguma coisa assim. Mas a Bíblia fala que existe o dom de línguas. E quem fala em línguas edifica a si mesmo. E quem interpreta, que bom interpretar línguas, né? Aí toma o caráter de profecia. E o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Então, olha, quanta coisa está à nossa disposição para nós usarmos. Quantas coisas boas. Se nós praticamos as obras da carne, não é ruim? Quando a gente faz a obra da carne. Aí, por exemplo, brigou com pai e com mãe, é ruim. Brigou com o cônjuge, é ruim. Teve um pensamento... Quem tem o Espírito sente o peso do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. O que Deus quer é que os crentes estejam debaixo de experimentar esta vida eterna aqui na terra. Você então tem nessa noite a possibilidade de receber um dom do Espírito, ou mais de um dom. Amém, queridos? Você vai pensando aí qual é o dom que você quer, e nós vamos orar ao final do culto. E qual é o fruto do Espírito que está difícil de ser? Ah, pai, está tão difícil de amar, está tão difícil, né? Ser alegre, está tão difícil ser bom, ter fé. Domínio próprio, então, para a igreja está difícil, está passando ao largo. Domínio próprio, Senhor, me dá. Então, nós podemos receber nessa noite coisas maravilhosas. O fruto do Espírito e dons espirituais. Quantas pessoas que estão enfermas e os médicos estão negligenciando? Ora, quarta-feira que vem vai ter mais testemunho de cura de que Deus tem feito neste lugar. Já sabemos por telefone. A pessoa telefonou e já deu testemunho
de que foi curado de diversas doenças pela oração que foi feita aqui neste lugar. E Deus tem compromisso e tem feito isso. Amém, queridos? Então, gente, é tempo, é hora. Eu digo que já passou da hora de entrar em sintonia com o infinito, com as coisas que são do alto, com as coisas espirituais. Quem quer entrar numa dimensão mais espiritual, mais alto com Deus? Amém, queridos? Então, precisamos despertar um gigante que habita em nós. A gente vai... Quem é o gigante que habita em nós? O Espírito Santo. Mas só que olha só, olha que coisa engraçada, estranha e que paradoxo. Eu vou despertar um gigante que habita em mim, mas ele está acordado e doido. Então eu tenho que despertar, é eu mesmo, é a minha carne. Negar-se a mim mesmo, tornar a cruz do Senhor e o segui-lo. Então, como é que posso despertar alguém que está acordado em mim? É porque nós estamos, muitas das vezes, a igreja extinguindo o Espírito. Aí aquele autor, o Tozer, ele escreveu um livro profundo, muito profundo, para quem gosta de verdades espirituais profundas. E ele falou assim, olha, a pessoa mais desprezada é o Espírito Santo. Desprezado pelo mundo e desprezado pela igreja. Mas a gente pode rever isso, não pode? A gente pode despertar uma igreja com compromisso com Deus. Primeiro, viver. Aí quando ele prometeu o Consolador, ele falou lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Ah, eu amo a Deus, mas eu quero conhecer os seus mandamentos, é estar na escola bíblica dominical, domingo de manhã. É conhecer a palavra. É o mínimo que a gente pode. Ou estudar a Bíblia de uma outra. Fazer um seminário de 3 anos, mas passou aquele período de estudo. Mas você tem que continuar estudando e recebendo as revelações de Deus. Então nós vamos aprender, gente, nessa noite, a sintonizar com as capacidades secretas do Espírito Santo. Amém? Mistérios de Deus nessa noite pode ser liberado sobre a tua vida. Amém, queridos? Vamos aprender a viver com criatividade, porque o Espírito Santo de Deus é criativo. Ele vai dar sabedoria e inteligência. Olha, o Espírito Santo, ele pode dar todas as coisas a nós. Domínio próprio em todas as situações. E que isso não seja estímulos somente na alma, mas que você esteja recebendo essa palavra como um estímulo espiritual. Não aquela alegria, eu quero ser um missionário, eu quero ser um agente, eu quero ser cheio do Espírito somente de palavras. Mas aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. E é o que a gente fala, com alguns autores falam assim, é de sair da dimensão sarquis, que é uma dimensão terrena, e ir para dimensões pneuma, ou seja, das coisas. O que é mais alto? As coisas espirituais ou terrenas? E o que é mais real? Aquilo que é terreno ou que é espiritual? Mas olha só, eu estou vendo esse gasofilácio aqui. Estou podendo pegá-lo. Mas o espírito humano, ele é mais real do que esse gasofilácio? Mais real do que a carne que ele habita? E qual é o destino do teu espírito? Quem tem certeza do destino do teu espírito humano? Se o teu espírito foi recriado pelo Espírito de Deus, o teu destino é o céu. Mas se você tem dúvida, corra nessa noite urgente e entregue totalmente a tua vida para Jesus. Porque é o teu destino eterno que está em jogo.
É o destino, não é os 60, 70, 80 anos que você vai passar aqui pela terra, mas é o destino eterno. A carne, uma pessoa que você ama muito, em vida, aí passa alguns anos, você tem que ver a exumação dessa pessoa. Alguém aqui já passou por exumação de corpo de alguma pessoa? Quantos aqui? Só a Sandra? Edivar? Mais alguém? Eu fui chamado para ver a minha mãe morta depois de 3 anos. O meu irmão achou que ela ia estar do mesmo jeito que foi enterrada. E quando nós chegamos lá, o coveiro, em 2 minutos, ele catou todos os ossos dela e jogou numa caixinha desse tamanho. Uma caixinha de plástico, colocou lá e cobrou R$3.000 para isso. Quem quiser um lugar maior, tem de 20 mil, 30 mil, 60 mil, 70 mil, 200 mil. Mais caro do que casas. E aí você vê aquela pessoa que a gente amou tanto, mas ela tem um espírito. E para onde foi esse espírito? E para onde vai o teu espírito? Se o teu espírito é selado pelo Espírito Santo, você vai viver eternamente no céu com Deus. Em ruas de ouro. Vai ressuscitar com Cristo. O teu corpo vai ser redimido. Durante o milênio você vai passear aqui por essa terra como se fosse um anjo. Vai reinar com Cristo. Vai voar igual os anjos, com uma velocidade incrível. E tudo isso para quem tem certeza da salvação, tem motivos para dar glória a Deus. Amém? Então quem dá glória a Deus... Quem pode dizer, eu vou morar no céu, amém? O Espírito Santo é o que vivifica. O restante nada aproveita. O Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Um homem de Deus, com muita experiência com Deus, ele falou assim para mim, Paulo, o Espírito do homem habita no seu coração. Você pode botar a mão aí no seu coração agora? Está batendo? Eu estou sentindo no meu coração. Aí eu posso falar assim, olha, eu estou sentindo meu coração bater tão forte agora. Eu estou sentindo o meu espírito. E se eu estou sentindo o meu espírito, eu posso sentir o espírito daquele que vivificou a Jesus Cristo dentre os mortos, porque esse espírito vivifica o meu corpo mortal, para me dar vida e vida com abundância. Esse é um dos propósitos do Espírito Santo de Deus. Um dos propósitos, olha, a redenção realizada na cruz, nós somos tardios para tomar posse do que já foi conquistado na cruz, que é a vida e vida com abundância. E ainda assim, o Espírito estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, com esse objetivo também. Ele só habita em você porque você tem um espírito humano que foi recriado. Se o espírito que houvesse em você fosse um espírito caído, ele não habitaria. E esse espírito ainda poderia ser visitação de espíritos malignos. Mas aonde está o Espírito de Deus, o diabo tem que sair. O mal tem que sair. Então o demônio não pode estar na congregação dos santos, dos justos. Não pode habitar espírito das trevas, aonde habita o Espírito de Deus. Por isso você que é a habitação do Espírito de Deus, rejeita o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e ele fugirá de vós. E o diabo não poderá entrar em você e não poderá entrar em tua vida, mas você resiste ao espírito mau. Amém, queridos? Isso é a verdade, não é? Glória a Deus. Quantos de nós está desfrutando da plenitude do poder do Espírito? Quem pode abrir a Bíblia aí no Salmo 62 e ler o versículo 11? Alguém achar aí primeiro, amém? Você achar primeiro. Vamos ver como é que estão os combatentes, né, do Senhor. Salmo 62, versículo 11.
Quem pode ler? Márcio. O poder pertence a quem? E ele dá a quem ele? E ele deu o poder para quem? Para a sua igreja. O Espírito significa existência em um nível superior, além da matéria. Amém, queridos? Então o Espírito Santo penetra no nosso espírito a fim de tornarmos um com ele. É aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios 6, 18, 19, né? Porque o Espírito de Deus é um com o nosso espírito. Foi uma coisa que Deus ansiou milênios para estar. E agora que se cumpriu, Ele espera que a igreja se utilize desse Espírito. Romanos 8:11 foi o que nós estávamos orando agora. Se habita em você o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivifica o teu corpo mortal. Então olha só, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito, ele habita no salvo. Com a finalidade de quê? Curar você de todas as doenças. Jogar por terra toda doença que se levanta contra você. Amém, queridos? Espírito Santo é o Espírito de vida, de luz e de amor. Se eu tivesse aqui uma barra de ferro e uma chama de fogo, são uma substância ou duas substâncias? Fogo e ferro. Posso dizer que são quantas substâncias? Duas. Amém? Fogo e ferro. E se eu pegasse esse ferro e aquecesse no fogo? Não esse ponto, amém? Não deixa derreter não. Só aquecer. O fogo ia estar no ferro, não ia? Como se fosse um só. O calor que produziu estaria todo no ferro. E aí agora nós podemos dizer que ferro e fogo passavam a ser agora uma só substância. Porque aquele ferro, sem passar pelo fogo, eu podia botar a mão. Mas e agora, aquecido, eu posso botar a mão? Quem é que estaria ali? O fogo, o calor do fogo estaria junto ali. A mesma coisa é o Espírito Santo com o teu espírito. Ele passou a ser... Antes eram dois, o espírito humano e o espírito de Deus. Quando transforma o teu espírito no espírito recriado, agora é uma substância só. É o Espírito Santo de Deus. Você entendeu isso? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, nessa noite, é tempo, sabe de quê? De arrependimento. Aí talvez você diga assim, não pastor, essa palavra não está servindo em nada para mim. Eu sou cheio do Espírito, tenho o poder do Espírito, tenho os 9 frutos do Espírito, as 9 porções do fruto, tenho os 9 dons espirituais. Então, essa palavra não seria para mim. Mas Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, ele, Isaías, mesmo eles sendo profetas de Deus, eles se colocavam na condição de errado, de pecador. Senhor, a ti pertence a glória, a verdade, o juízo, e a nós o corar da vergonha pelos nossos pecados. Então Daniel não estava pecando como o povo, mas se colocava. Ainda que tudo esteja bem, de plenitude do poder do Espírito na tua vida, você pode colocar, eu quero mais do Espírito, quero me arrepender de ter negligenciado. Quem aqui agora, com toda sinceridade, em alguma etapa da vida cristã, ou negligenciou o Espírito Santo de alguma maneira? Eu tenho que levantar a minha mão, não é? Então, se nós fizermos isso, não é tempo de arrepender. E quando nós nos arrependemos, o que que Deus faz? Perdoa. E faz o quê? E faz uma obra. A gente tem que pedir perdão pelos 2000 anos. Eu não era nascido, mas eu tenho que pedir perdão pelo tempo que a igreja fez tão pouco
tempo a obra que tinha que ser feita. Não é verdade, irmãos? E qual é a motivação da vinda do Senhor? Será uma igreja avivada, fazendo a obra e completando o número dos salvos? Será que já completou o número dos salvos? Ou ainda falta? E quem é que vai acrescentar esses salvos? A igreja. É você. Cheio do Espírito de Deus. E aí eu li uma coisa que foi muito forte. Jesus chegou certa vez para os discípulos e falaram assim, olha, ele falou, vou morrer na cruz, tenho muita coisa para vos falar, mas vós não podeis ou... Está preparado para ouvir? Quer ouvir algumas revelações? Você pode ouvir ainda mais algum tempo algumas revelações? Olha o que esse homem falou. É tempo de arrependimento das nossas transgressões contra o Espírito. Nós o crucificamos no seu templo, como Cristo foi crucificado. Qual é o templo do Espírito? Nós. E esse autor falou, nós crucificamos o Espírito Santo em nosso templo. E ele ainda continua falando, colocamos no Espírito a coroa de espinho, não aquela de ferro, ou uma coroa de ferro, mas de um material mais nobre e mais precioso. Ainda hoje colocamos a coroa de espinhos no Espírito Santo. Sabe quando? Ele diz assim, olha, e o material não é aquele espinho, é um material mais nobre, machuca mais, entristece mais, causa mais dor. Ele falou assim, olha, quando arrancamos do nosso coração, então olha só, do nosso coração é um material mais nobre. A nossa vontade, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E a partir dele formamos um material para colocar os cravos, que é o cravo da dúvida, da religiosidade e da negligência com o Espírito de Deus. Aí a gente crucifica e faz toda a coisa, a coroa de espinho. Eu não estou falando aqui com você individualmente, não é para você tomar essa palavra, né, nós estamos tomando essa palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo como um todo nessa dispensação, amém, queridos? Mas você pode ser esse agente que vai mudar essa palavra, se você está ouvindo, é porque Deus está te dando oportunidade de mudar esta geração que você está vivendo e transformá-la pela renovação da mente e pela renovação da tua intimidade com o Espírito Santo. Todos nós andar numa outra e uma nova dimensão. Amém, queridos? E aí eu vou falar aqui, olha, quando nós temos dúvida, incredulidade, religiosidade e negligência, aí são pensamentos torpes. Crucifica o Espírito Santo. Atitudes inúteis. Crucifica e coloca a coroa. E quanto tempo nós o ferimos e o extinguimos por dias incontáveis. A promessa de Deus é que Ele derramaria nos últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. Isso começou a acontecer lá no Pentecostes, mas parece que houve uma parada. Mas eu creio que se falta tão pouco tempo para a vinda do Senhor, você ainda vai experimentar o melhor do que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. O melhor, mas só que exige de você um desejar, um desejo intenso. Então, é como se ele falasse, olha, deixe o perverso o seu mau caminho, Isaías 55:7, abandone, né, as iniquidades, a impiedade, e eu voltarei para vós e perdoarei. É tempo do Espírito Santo nos perdoar
e ele fluir em cada um de nós, porque o Espírito Santo estando em você, ele não vai permitir maus pensamentos, atitudes, gestos, conversas torpes, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios, olha, quando a gente chega até assim, olha, a Bíblia condena até isso, ó. Ah, tu viu o que aquele ímpio fez? Fez isso, isso, isso. A Bíblia fala, até falar o que eles fazem, isso é vergonha. Até se referir o que acontece com eles é vergonha. Então olha como é que a Bíblia nos chama para vigiar. Não é isso, queridos? Então essa palavra de despertamento, é tempo de obedecer, adorar o Espírito Santo. Abrir as portas do seu coração e convidar para entrar. Ele não está no nosso coração, mas como é que a gente pode abrir as portas do nosso coração e pedir para entrar aquele que já está em nós? É porque então a gente precisa o quê? Deixar ele fluir, amém, queridos? E ocupe o lugar que ele é Senhor e Mestre na sua própria habitação. Ele é tão especial que ele só vai fluir se você permitir, se você quiser e se você desejar. Quantos querem e desejam, amém, queridos? Ele é atraído por uma coisa maravilhosa. Quando nós oramos em o nome de Jesus, ele é atraído pelo doce nome de Jesus, como as abelhas são atraídas, né, pelas flores para estar ali. Chamam de trifólio, né? Aquilo que atrai a abelha. Amém, queridos? Oi? Você falou? Não, você falou que está bom? Olha só. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja do Senhor. E ninguém é obrigado a ficar até o final do culto. Se você acha que está demorado, pode sair. Amém? Glória a Deus. Amém. Ainda não são nem 9 horas. O Espírito Santo está sendo pesado para você? A palavra de Deus é pesada para você? O Espírito Santo precisa fazer a obra em nós, na sua igreja. Atos 2:3, você pode ler comigo? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito. Então veio como línguas de fogo. No Antigo Testamento, o Senhor se manifestava como fogo, na sarça ardente. Né? Lá com Azarias, Ananias e Misael, que foram jogados na fornalha, o próprio Senhor Jesus foi e andou com eles no meio do fogo e nada aconteceu. Com Moisés na sarça que ardia e não se consumia, e em vários momentos o Senhor ardia como fogo ali. Interessante que ele agora quer arder como fogo na nossa dispensação. Sendo, a palavra de Deus não diz que ele é fogo consumidor, só que muita gente usa essa palavra para dizer que é juízo. Mas o Espírito Santo é fogo consumidor para purificar nossas mentes e os nossos corações. É para isso que ele quer habitar como fogo nessa noite, nesse tempo. O fogo que purifica, não é o fogo do juízo. Né? Muita gente interpreta, né? Ah, olha, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ah, Deus é misericordioso, mas é justiça. Mas a justiça de Deus é a razão dele ser misericordioso. Amém, querido? Então, a divindade se entregou aos homens. O Deus que apareceu a eles como fogo, agora habita com eles com a Shekinah. Como a Shekinah, a glória do Deus invisível, se manifestava de forma visível
na antiga dispensação, quando nós nos permitimos a plenitude do Espírito, é a Shekinah, a glória de Deus que vem sobre o servo. Então, a glória de Deus vem sobre o propiciatório. E quem é o templo do Espírito agora? É você. Então, a glória de Deus, o fogo de Deus, vem no teu coração. Amém, queridos? A divindade habita nos homens. Isto é o cristianismo mais puro e mais pleno. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo exige que nós sejamos não do nosso ser, mas submetamos a uma morte interior, ou seja, morrer o nosso ser interior. Amém, queridos? Por isso que eu gosto quando prego, chamo o pastor Zé Maria para pregar. Se tiver que pegar 3 horas, ele prega. 4 horas ele prega. 5 horas. Já levei ele num lugar que ele pregou de 8 a 1 hora da manhã. Sabia disso? Soube disso, Claudinho? Chamei o pastor Zé Maria para pregar num lugar e ele pregou de 8 à meia-noite 15. E chegou em casa 4 da manhã. Sabe quantas pessoas levantaram que o pastor Zé Carlos permitiu levantar? E o pastor Zé Carlos ali, ó, ficou firme ali. Ninguém levantou, todo mundo ficou firme ali. Apóstolo Paulo, ele pregou uma vez 6 horas. Aí um homem morreu. Ah, tadinho, morreu. Ah, o apóstolo Paulo, ressuscita ele ainda aí, que ele não acabou meu discurso, ele vai ver o final. Eu, Tico, levanta e anda, vem ouvir mais 1 hora. Aí o homem pegou e ressuscitou. Você que está morto, você precisa ressuscitar nessa noite. Se você não pode ouvir uma hora ainda que fosse a palavra de Deus na igreja, como é que o Espírito Santo vai fazer a obra em você? Então, não apenas de palavra. Olha, eu falei aqui no início da pregação. A batalha espiritual, ela é maior do que a batalha carnal. E eles passavam anos. Vocês ouviram a mensagem? Então, quem ouviu e quer o Espírito Santo, vem aqui à frente. Só quem deseja o Espírito Santo de uma forma plena, vem aqui à frente. Quem quer receber fruto do Espírito, quem quer receber dons do Espírito, se você está satisfeito com sua vida, que você já tem com o Espírito Santo, você fica aí no seu banco e interceda, né, para aqueles que estão aqui. Pastor Zé Luiz, não sei se a pastora Neide já está disponível. Amém, queridos? Eu não vou poder fazer uma oração, né, individual com todos. Dezinho, Edivar. Irmão, essa mensagem foi não para vocês, foi para mim, amém? Não estou com a mensagem aqui para trazer, né? É um despertamento para a nossa igreja fazer a diferença nesse tempo. Para a gente levar uma vida melhor, espiritual. Então, olha só, é um tempo de despertamento. Nós vamos fazer uma oração. Olha, eu vou falar com você uma coisa. Deus tem compromisso comigo. E eu sei que eu sou homem de Deus. E eu sei que eu oro, Deus que eu sirvo, Ele responde. Amém? Porque eu confio na justificação que me foi imputada. Eu tenho ousadia contra demônios, contra principados, contra potestade e com qualquer um que se levante contra a obra de Deus. Eu oro, Deus vai curar. Porque eu recebi esse dom do Senhor. Você não quer dom do Senhor? Eu quero que você receba dom para curar.
Eu falei, ó, você quer ver testemunho? Venha quarta-feira. Os pastores, juntamente comigo, a pastora, a gente vai tocar a mão de quem Deus colocar. E nós vamos clamando. Eles já vão tocando e eu vou sair tocando em você. E você vai receber ou o fruto do Espírito. Quem é que precisa ter aqui domínio próprio? Longanimidade, benigno. Todos nós. Eu estou precisando de domínio próprio. Nessa noite estou precisando de domínio próprio. Amém, queridos? E você intercede por mim, eu intercedo por você. E todos nós vamos sair daqui com algo novo do Espírito. E Deus vai fazer uma igreja aqui encardida. Encardida que eu digo é cheia do poder do Espírito Santo para desfazer as obras do diabo. Primeiro em nossas vidas. Eu preciso primeiro ser limpo. E também a igreja do Senhor. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo poder revelador da Tua palavra. Pode ir tocando, Zezinho. Precisa demorar na oração, mas eu peço que as pessoas sejam cheias do fruto, do poder, da glória e do Espírito Santo de Deus. Concede, Pai, dons, fruto do Espírito. Pai, concede dons, fruto do Teu Espírito, ó Deus. O fogo do Espírito Santo, o fogo de Deus possa purificar o coração, ó Pai. Desça o Teu fogo como línguas de fogo repartidas neste lugar. Ó Pai, reparte, ó Deus, as línguas de fogo, Senhor. E desce como fogo, ó Deus. O fogo que purifica, ó Deus, e que queima as nossas iniquidades. E que queima os nossos pecados. As obras da carne sejam desfeitas em nome de Jesus Cristo. Pai, enche a Tua serva com o Teu Espírito. Não apenas de palavras, Senhor, mas penetra no profundo do ser, ó Pai. Fazendo obra, ó Deus, de avivamento, Pai. Obra de enchimento do fruto e dos dons espirituais. Traz cura também, ó Deus, na Tua filha, em nome de Jesus. Adorar o Espírito, queremos glorificar o Teu Espírito e obedecer ao Teu Espírito. Pai, que está a Nilza, Pai, reveste da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção e concede, Pai, sobre a vida dela os dons espirituais e concede que o Espírito Santo seja aquele que convença, ó Deus, o cônjuge dela, Pai, e faz a obra no Espírito, naquele lar, naquele lugar, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, hoje é tempo de milagres, é tempo do revestimento da glória de Deus ser manifesta, ó Deus. Pai, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, completa a obra que Tu iniciou, Pai. Obra de cura, obra de restauração, obra de enchimento do Teu Espírito, Pai. Obra de purificação, corpo, alma e espírito. Receba a glória de Deus e a plenitude do Senhor para te curar, para te restaurar e para abençoar a tua vida. No nome de Jesus, amém. Já oraram? Quem foi daí? Lu, já oraram? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Sabe todas as coisas que há de bem sobre a vida dela e aquilo que precisa ser restaurado e aquilo que precisa ser renovado, Pai. Concede a Tua filha, Senhor, estou essa clamando, restituição, Pai, estou pedindo, porque estou sentindo meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim.
Amém. Ficou alguém sem oração? Todos foram orados? Então todos podem glorificar a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E eu creio que você recebeu algo de Deus nessa noite. Seja o fruto do Espírito, você seja uma pessoa mais calma, mais tranquila, liberta, domínio próprio. E quem sabe, eu vou ter aqui depois um monte de gente para me ajudar aqui a curar os enfermos, expulsar demônios. Quem quer fazer essa obra junto comigo? Então quem recebeu dons espirituais também nessa noite vai vir testemunhar, amém? Glória a Deus. Podemos sentar e vamos... Tem cantina hoje? Tem? Tem cantina. Cachorro quente. Glória a Deus, aleluias. Todas as coisas Oraram você? cooperam para o bem. Pai, abençoa o teu ser. Aqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Glória a Deus. Então levante, fique de pé. Quem está triste com essa palavra de hoje? Diga amém. Eu bem que desconfiei. Até você, Sandra. Então vamos tentar corrigir. Quem está triste com essa palavra, diga amém. Quase que o Juan falou. Quem está feliz com o que Deus fez neste lugar, diga amém. Glória a Deus. Então estenda a sua mão. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus seja com essa igreja maravilhosa que tu vai levantar aqui neste lugar, que tu vai levantando um povo forte, fortalecido no Senhor e na força do teu poder. E aqui nós vamos desbaratar as obras do diabo. Nós oramos e já agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém.